Santo, pela sua graça, mais uma vez. Obrigado, Pai, pela sua vida, sobre isso, né? Sobre isso, né? Ele está aqui agora, ele vai ministrar a sua palavra, nos faz, enche ele, papai, da sua sabedoria, do seu discernimento, papai. Que ele possa estar trazendo a palavra que venha do seu trono, papai. Em nome de Jesus, que essa palavra venha de frente conosco, papai, nos ensinar e nos caminhar nos seus caminhos, papai. Que nós possamos ser uma ovelha sabendo quem está falando. Sim, em nome de Jesus. Nos dê essa sabedoria, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Vocês querem abrir o livro de Jonas? Não. Não é, Tem mais um capítulo? Hoje é Sofonias. Quase. Que tal a semana de vocês? Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Né? Tá tudo escutando direitinho? Brasil? Amém. Ok, né? Eu gostaria que vocês abrissem o livro de Êxodo no Velho Testamento, Provérbios. Mas eu ainda não vou. Depois que a gente for ler, pode ficar de pé, pode ficar sentado ainda. Eu vou fazer a introdução. Mas abra a Bíblia de Deus em Provérbios 1. Vai ser do versículo de 1 a 7. Vai ser o trilho da nossa pregação de hoje. Vamos aqui. Amém? Amém. Está todo mundo aí, né? Amém. Glória a Deus. Uma introdução no livro de Provérbios, né? A gente vê que o livro de Provérbios, ele vários temas, né? Falando da Bíblia, né? Por exemplo, se a gente lê o livro de ou outro livro, né? O livro de Mateus, né? O livro de João, ou Números, vai tendo assim um alinhamento, vai tentando ensinar, vai ensinando a gente, né? O tema que ele está falando, como a gente vai fazer, né? Mas no livro de Provérbios, não. São vários assuntos tratados, assim, parece uma metralhadora, assim, né? É como se a gente tivesse uma conversa natural com uma pessoa, né? Quando você está tomando um cafezinho e vem, né, a palavra, né? E Deus, ele procura sempre nos informar através da palavra dele, né? E é um livro falando sobre sabedoria, né? Como é que a gente pode ter um conhecimento, né? Um conhecimento diferente do mundo do mundo mundano, né? Porque também tem a sabedoria, o conhecimento tem a sabedoria do mundo, mas tem, lógico, a sabedoria, o conhecimento de Deus, né? E nós vemos assim que são muitas coisas acontecendo em volta da gente, né? Através da tecnologia, a gente pode ver como a tecnologia vai avançando, né? E principalmente nós vemos há 3, 4 meses atrás, o homem chegou próximo da Lua novamente, né? E com tanta capacidade, com tanta tecnologia, mas em 1969 ele também foi à Lua, né? E a quantidade do computador que eles usavam naquela época, eu deixei meu telefone ali, a capacidade técnica que eles tinham naquela época cabia dentro desse celular, né? E conseguiram ir na Lua, né? E agora já estão próximos de novo, né? Mas eu queria falar assim, porque o conhecimento e a sabedoria, né, que a gente vai obtendo, pode tanto obter do mundo mundano como do mundo espiritual, do mundo de Deus, né? Mas isso foi tudo graças ao entendimento da ciência. E para você ter a ciência, você precisa estudar, né? Você precisa se capacitar para poder fazer certas coisas. Vocês têm notado que ultimamente, nesses últimos anos, quando eu era pequenininho, a gente ia por exemplo, em termos médicos, você vai no hospital, o médico via, isso é aquilo, fazia tudinho, né? Um médico, né? Agora não, você precisa, estou com dor de ouvido, a gente antigamente ia para o médico geral, agora não, você tem que ir para o especialista, otorrinolaringologista, sim. Tá com dor de cabeça, ou outra, uma dor assim, tem até clínica da dor, né, agora, né, também, né? Em termos jurídicos,
Antigamente era um advogado para cuidar de tudo. Agora o advogado ele é criminalista, é sobre trabalho, é direito internacional e vai tudo ficando especializado, né? E aqui no livro de Provérbios não, né? A gente vê Deus falando com tudo ao mesmo tempo, né? Para quê? Para tentar nos ensinar, na verdade. Mas não que Deus fale, é a nossa recepção, que às vezes não vai de acordo com o que Ele está nos ensinando, né? Nós temos também igrejas, né? Nós vemos também igrejas. Aqui eu não posso falar muito do Japão, porque eu não entendo muito das igrejas japonesas. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, também no Brasil, tem muita igreja que só fala sobre profecia bíblica. Só profecia. Mas eles não tocam em outros assuntos, né? Tem outros que só falam de o que é bom para você, o que é bom. É a teoria do prosperidade, né? Mas não falam sobre pecado, não falam que você tem que se arrepender, não falam que você tem que se voltar para Deus, tem que se arrepender, voltar para Deus e obedecer a Deus, né? Só falam do lado bom. Do lado bom em termos, né? Para a pessoa, para chamar a pessoa, né? Mas aqui no nosso ministério a gente procura sempre falar de vários assuntos, né? E sem ficar com medo de ofender alguém, porque a gente está querendo passar a palavra de Deus. Talvez como humanos a gente erra, mas o Espírito Santo, se a gente seguir o Espírito Santo, Ele não vai nos deixar errar. Amém? Amém. Então, vamos ler a palavra. Agora, por favor, fique de pé, tá? Provérbios de Salomão, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. E para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. 6. Para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. E 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Pode se assentar, por favor. Eu vou orar rapidinho, né? Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, que através da Tua palavra, Senhor, nós possamos ser alimentados, Senhor. Nos dê, Senhor, um Espírito, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, nos conecte, Senhor, a Ti, Senhor. Para que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Que essa palavra possa nos instruir, como nossos irmãos já oraram anteriormente aqui, Senhor. Mas eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que a gente se concentre, Senhor, nessa palavra. Que ela seja força para o nosso corpo, para o nosso espírito, Senhor, para a nossa alma, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, alimentados por ela. E transferindo, Senhor, transportando a Tua palavra para outras que ainda não te conhecem, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Esse livro de Provérbios, que já tem praticamente 3.000 anos, né, de história, né, ele nunca mudou. Vocês já pensaram nisso, né? E vejam bem que foi um livro escrito aqui há 3.000 anos atrás, mas ele continua atual. Se você abrir um jornal, hoje vai estar sendo utilizado, pode ser utilizado, né? Vamos começar a falar. Quem foi? Vocês têm a ideia de quem escreveu o livro de Provérbios? Salomão, não é verdade? Todos ouvimos falar de Salomão, é isso? Né? O filho do rei Davi, né? O filho do rei Davi com a Batseba. Não era o primeiro filho, né? Entre Davi e a Batseba, né? Passando rapidinho, todos já escutaram, mas tem gente que talvez vai escutar essa mensagem depois, né? O rei Davi, na época, né? Era a época da primavera, o povo saiu para a guerra, mas eles deixaram o rei Davi. Não, o senhor fica descansando, né? Todo mundo conhece essa história, né? Então você não precisa ir para a guerra. E o que ele foi fazer? Ficou rimar. Rimar em japonês é sem fazer nada, né? E ele saía
o palácio dele, para cima, né? E ficava olhando a cidade. E ele viu uma coisa que chamou a atenção dele, né? O exército de Israel era tão poderoso naquela época que ele estava praticamente dominando a região deles, né? E como ele estava se sentindo tão seguro, né, tão protegido, né? O nosso rei não precisa ir mais com a gente, por enquanto, deixa ele descansando. E o Davi chegou e ficou nesse tempo dele. Desculpa. Vocês têm a ideia de que o Davi sempre lutou, né? Sempre teve guerras, e por isso que ele estava de folga na época, né? Mas teve um rei que não teve guerras no reinado dele. É o rei Salomão. O rei Salomão, que é o filho dele, né? O rei Salomão, ele é conhecido como o rei da paz, o rei da prosperidade para a nação de Israel, né? Então, Davi, voltando para o Davi, o rei Davi, ele ficou no palácio e uma manhã ele chegou e viu uma mulher tomando banho na sua casa. Era uma coisa normal na época de Israel, as pessoas tomarem banho na parte de cima da casa, né? E ele ficou interessado por ela. Inclusive, ela devia ter sido muito bonita, né? Deve ter chamado muita atenção dele, porque ele ficou caidão, né? Caidão por ela, né? Então a gente vê como a Eva também caiu, o Adão também caiu pela maçã, né? Porque era bonito de ver aos olhos e chamava a atenção, né? E não deve ter sido só uma vez que o Davi viu, né? Ele ficou interessado, aí chamou os guardas dele lá, ele me apresenta essa pessoa, né? E o rei Davi foi, seduziu, lógico, como rei, né? E a Batseba ficou grávida, né? E quando ela ficou grávida, ela foi dizer para o rei Davi: olha, eu estou grávida. E agora? E o rei Davi mandou chamar o marido, né, Urias, para vir ter umas férias na época da guerra, né? Para tentar o quê? Encobrir o pecado dele, né? E vejam bem, né? Que é uma coisa tão interessante, né? Você vê nos filmes de Hollywood, outros filmes também, como acontece, né? Tanta coisa. Para encobrir o pecado, faz isso, faz aquilo mais, né? Mas o Davi fez isso. Ele chamou Urias para tentar fazer ela dormir. Ele dormir com a esposa, para dizer que o filho era dele, né? Mas Urias, ele não dormiu com a esposa, né? Ele não queria atrair a confiança do exército que estava lá ainda na luta e também não queria atrair o rei, né? Então, Davi mandou Urias com uma ordem, né? E mandou ele de volta para a guerra. E vocês sabem o final, né? Urias foi morto porque ficou sozinho para lutar. E para isso, o Davi fez esse tudinho e acabou casando com a Batseba. E depois aconteceu o que aconteceu e veio o profeta Natan e chamou a atenção dele: você é o homem, você é o culpado, né? E desses filhos que ele teve com a Batseba, um deles foi Salomão, né? Foi quando Salomão ele vai entrar em cena, né? O rei, eles reinaram quase no final do reinado de Davi. O Salomão estava junto também, né? Mas só que quando Davi faleceu, ele não sabia o que fazer, né? E Salomão, ele foi resultado de uma série de pecados feitos pelo pai dele, né? Inclusive, interessante, né? Davi é conhecido como o homem, né, com o coração de Deus, não é verdade? É uma coisa interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 7 de novo, né? Para ser sábio é preciso temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Vejam bem, para ser sábio é preciso temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Vejam bem, você não precisa responder, responde para você mesmo. Você entende o poder dessa palavra, né? O governo de Deus sobre a sua vida. O Senhor Deus, Ele é o seu rei? Ele governa a sua vida? O seu Deus é o seu maestro? Ele controla a sua vida? Pergunta de novo, né? Porque é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele não pode nos obrigar.
porque nós temos o livre-arbítrio, mas é isso que ele quer fazer, né? E nós vemos que o rei Davi, ele escreveu vários salmos, voltando para Davi, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E Deus se revela de maneira única para cada um de nós, né? Se revelou de maneira única para Davi, se revelou para Abraão, né? Assim como também se revelou para Moisés, né? Mas Davi também ele teve um maior contato com Deus desde o nascimento dele, né? Davi orava como eu e você oramos, né? Ele teve grande vitória? Teve. Assim como você tem também em sua vida, né? Davi também teve grandes derrotas. Você tem derrotas na sua vida? Tem, né? Acontece da gente ganhar e também da gente perder, né? Davi também tinha momentos de grande desespero, né? Que ele não se achava valioso. Você se sente assim também? Às vezes você se sente, quando a gente não tem Deus principalmente. E às vezes a gente tem Deus e ainda fica com dúvida, né? E Davi também teve uma grande batalha interna, né? Tanto é por isso que ele escreveu no Salmo número 1, né? Escrevendo o Salmo número 1. E o Salomão, vendo o pai dele passando por tudo isso, né? O Salomão foi bastante. Lógico que o Espírito Santo atuou em Salomão, mas ele também viu a influência, né, da vida que o pai teve, os momentos de fortes, momentos fracos do pai dele, né? E o Davi escreveu o Salmo número 1. Diz assim, o Salmo número 1: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. 2. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. 3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. E o versículo 6: Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Né? E a gente vai vendo aqui como o Salomão, no Provérbios, né? Ele vai dando uma introdução dos Provérbios aqui no versículo 6. Por quê? Porque o provérbio ele vai ensinando a gente, mostrando coisas opostas. Se você fizer isso de bem, vai acontecer isso. Mas se você fizer o mal, vai acontecer isso, né? Então vai dando início, né, dos provérbios, né? Uma coisa, irmão, que a gente vê nos provérbios, no livro de provérbios, né? Depois de várias décadas, séculos, milênios passados, né, não se tem descoberto nada que prove que um provérbio está errado ou não é verdadeiro. Tudo que está escrito aqui está correto. Ninguém consegue provar o contrário. Ninguém consegue dizer que não é verdadeiro, né? Inclusive nos dias de hoje, a ciência moderna, ela não acha erros nos livros, né? Tanto que isso comprova a veracidade do Espírito Santo na autoria do livro, da Bíblia também, né? O Salomão ele escreveu mais de 3.000 provérbios no total, né? Com assuntos que cobrem desde a razão humana para a vida animal, da meteorologia, astronomia, psicologia, antropologia, oceanografia e o mais importante, para a teologia, né? Notável, não é verdade? Notável, irmão. Você lê o livro, quando você voltar hoje para casa, lê o livro devagarinho, pouquinho a pouquinho, você vai ver como isso vai sendo verdade, né? E como Salomão ele recebeu também sabedoria, né? Como ele foi instruído por Deus, né? Em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 29 e 30, diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era o mais sábio de qualquer homem do Oriente ou do Egito. Lembre-se, irmãos, que a sabedoria e o entendimento fora do comum, elas são o quê? Presentes de Deus.
né? Amém. Elas são presentes de Deus, né? Todos nós estamos aqui, não é verdade? E se você tem uma sabedoria grande, se você tem uma alta inteligência, né? Que Deus abençoe você, irmão. Mas sempre, né? Eu estou falando isso, eu conheço os nossos irmãos que estão aqui, um pouco, né? Mas tem irmãos ainda que acredito que vão ver essa palavra, né? Se você tem uma alta inteligência, você tem uma alta sabedoria grande, nunca se esqueça que foi Deus que deu para você. Amém? Nunca se esqueça de Deus. Isaac Newton. Vocês já ouviram falar muito de Isaac Newton, né? Pela física, né? Da matemática. Mas ele era um cristão também fervoroso. E ele escreveu mais livros sobre cristianismo, sobre Deus, do que coisas matemáticas, né? E alguém já disse, eu não sei quem foi que falou, né? Não seja tão educado na parte de sabedoria, de educação, de estudar, né? De uma maneira que a sua educação sobreponha a sua inteligência, né? 1 Reis 4, do versículo 31 a 34. Ele era, falando de Salomão, ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etam, o Esraíta, e do que Imã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o rissopô, que crescem nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo, né? Como a gente precisa de gente, precisa de uma pessoa que seja assim agora também nessa época, né? Porque o mundo está se desgovernando, não é verdade? O mundo está indo para o lado que o inimigo quer levar, né? Nós, como cristãos, né? Nós podemos ver a oportunidade que temos que pedir a Deus, né? Por uma sabedoria divina para viver nossas vidas. Você pode pedir isso. Você não precisa vir para a igreja. Você pode chegar no seu quarto, na sua cama, onde você estiver, orando para Deus, né? Você já pensou, né? Você pede para Jesus, né? Para Ele fazer isso, né? E se você obedece, você sai dessa maneira, você consegue fazer isso. Quanto problema você poderia ter evitado na sua vida? Eu me lembro do Jonas. O Jonas adiciona muitos capítulos na vida dele, são 4, né? Mas ele adiciona uns capítulos a mais, né? Mas a gente sabe que tudo é no seu tempo. Eu aceitei Jesus com 50 anos de idade. Verdade, pastor? Né? Mas eu fico pensando, puxa, se eu tivesse feito aquilo, porque eu não tinha. Não, a gente não pode voltar para trás. Quem pode voltar é o Senhor Deus. E a gente não consegue mudar o passado. Mas no momento que a gente aceita o Senhor Jesus, dali em diante, a gente pode ter certeza que o nosso Deus vai estar cuidando da gente, né? Mas para isso a gente precisa estar obedecendo a Ele, não é verdade? Amém. A sabedoria de Deus, como ela é maravilhosa. 1 Reis de 4 a 25, capítulo 4, versículo 25. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, né? Todos os dias de Salomão, né? O que era isso ter uma videira, né? Cada um ficava debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde dessa cidade, tanto do norte até o sul, né? Por exemplo, você hoje na sua casa, Tarimai, você tem um deshirende para esquentar sua comida, você tem uma geladeira para congelar, para refrescar a sua comida, né? E para eles naquela época, na época de Salomão, para ter essa paz que eles teriam, por exemplo, porque todo dia está debaixo da videira e debaixo da sua figueira, né? Isso era para eles, era ter a paz, né? Não precisava estar correndo, fugindo do inimigo, dos filisteus, de outras coisas, né? Mas uma coisa interessante que essa paz que eles tiveram nessa época que Salomão teve, né? É uma coisa, vai ser bastante pessoal que eu vou falar, independente da religião, né? Do seu passado, né? O Senhor Deus, Ele colocou em nossos corações para a gente viver, não é verdade?
viva, né? Para a gente viver e tentar viver o máximo que a gente puder de acordo, né, com a vontade dele, amando as pessoas, né, obedecendo a Deus, fazendo caridade não para ser salvo, mas porque fomos salvos, né? Mas como a gente vê pessoas sendo enganadas no mundo por outras religiões que ensinam coisas diferentes, ensinam que você tem que usar uma bomba, pode morrer porque assim você vai pro céu, né? Ou então pode matar porque é infiel. E o cristianismo, ele não fala isso. Você não é forçado a nada no cristianismo. Você faz tudo porque sente no coração para agradar ao Senhor Deus, né? Não para tentar conseguir uma coisa ou outra, né? É uma coisa que a gente vê. Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas talvez seja cortada no YouTube, então eu vou parar. Mas nós, como seres humanos, nós devemos amar a vida, não a morte, não desejar a morte de ninguém, né? E uma coisa que Deus abençoou ao rei Salomão, né? Porque ele teve essa paz, do tempo que ele teve até ele falecer, né? E talvez Salomão, ele deve ter usado a sabedoria dele, né, para fazer grandes negócios também, né? A Bíblia não fala diretamente sobre isso, né? Mas a gente, como ele teve, né, progresso, né? É interessante aqui, em Gênesis 15, 18, não precisa ir lá. Naquele mesmo dia o Senhor fez um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tem dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu não pude trazer um mapa, porque eu estava hoje trabalhando até meio-dia. Então, eu queria botar uma coisa melhorzinha, mas não deu, né? Então, voltando, a tua semente tem dado a esta terra, né? Isso foi para Abraão. Essa semente que ele está falando agora aqui é de Salomão, porque Salomão, o reino dele também se estendeu bastante, né? Nenhum rei judeu governou mais as terras prometidas a Abraão do que o rei Salomão. Até o rei Davi ele expandiu, mas Salomão ainda foi maior ainda, né? Mas mesmo assim, né, o Salomão ele estendeu o reino, mas as terras que foram prometidas para Abraão, elas ainda foram menores. E qual a razão para isso? Porque há alguém de vir maior do que Salomão. Ele virá se assentar no seu trono, e quando você estuda o milênio, né, quando Cristo se assenta no trono em Jerusalém, em Sião, né? Por isso que ainda não foi completado, né? E a Bíblia nos diz que esses são os parâmetros da terra prometida, né? Esse será o reino de Cristo, não somente aquele pedacinho, lógico que vai abraçar toda a terra, né? E é uma coisa interessante, né? Quando o Senhor Jesus Cristo sentar no trono, ele vai reinar tudo, né? Você acredita nisso? Nós temos que acreditar, porque a palavra do Senhor está dizendo isso, né? E o livro de Eclesiastes, ele foi escrito também por quem? Por Salomão, né? Ele escreveu o livro quando o rei Davi ainda era rei, ele estava junto, né? E o Salomão também, ele começou bem, mas depois ele começou a se descuidar, né? Nós só devemos dar história, né? Tem um pouquinho de história aqui, né? Ele começou a adicionar o que? Cavalos e carruagens, charretes, né? Na sua garagem, né? E Deus não queria que ele fizesse isso, né? Por quê? Porque podia cair na tentação de não confiar em Deus, né? E sim nos exércitos humanos, né? Ele começou bem, mas na sua prosperidade ele esqueceu de Deus. Ainda há pouco eu falei, quando a gente estiver em estudo, a gente estiver bem inteligente, para a gente nunca se esqueça de Deus, né? E também quando a gente estiver na prosperidade também a gente não pode se esquecer de Deus, não é verdade? Vejam bem, né? O Salomão ele começou bem, mas depois passou um tempinho, lógico que com as guerras com os resultados, com os comércios que ele fazia, né? Ele teve quase, juntando as mulheres e as concubinas, quase 1000 mulheres, né? Já é difícil a gente manter uma, né? Imagina 1000, né? A vida de Salomão ela foi marcada por vários
né, circunstâncias, por vários rótulos, né? E tem coisas que você, e o rei também, né? Você tem que se sentir encorajado, né, em fazer, né? Em Samuel, segundo Samuel 12:24, diz assim: então consolou Davi a Batseba e sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela e teve ela um filho e chamou seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Irmão, vejam bem, a finalzinho dali, e chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou, né? O Senhor amou Salomão. E o mesmo com você, a gente viu no último louvor, né? O Senhor te ama, Ele te ama, né? E o mesmo, o Senhor ama você. Você consegue lidar com esse fato que o Senhor ama você, né? Eu não sou Salomão, mas Deus te ama. O meu passado é conturbado, Salomão também, né? Meu pai não era perfeito, o pai de Salomão, né? Estamos juntos. Eu também tive problema com meus pais. Talvez cada um de vocês tiveram, com seu pai, com sua mãe, ou com o avô, com o tio, ou com o parente, alguma coisa assim. Todos nós temos. Mesmo assim, Deus te ama, né? Em 1 Reis, versículo 3 e 5, do versículo 3, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeão, esse é quando o Salomão teve o sonho, né? Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Deus, pedes o que quiseres que te dê, né? Pedes o que quiseres. O que você quer, meu filho? Né? O que você quer? Você pode pedir isso para ele? Pode, ainda falei ainda há pouco, né? Você pode estar na sua cama, pode ser no seu quarto, no seu carro, né? Mas se você se comprometeu a ter uma vida, né, que glorifica Jesus Cristo, né, não se surpreenda que Ele vai aparecer para você, né? Peça o que te dê, né? Agora, muitas coisas a gente pode pedir, às vezes a gente nem tem noção da consequência do que vai acontecer, né? Mas se for para glorificar o nome de Jesus, você não pode ter medo de pedir, não é verdade? Porque vai glorificar o nome dele. E depois talvez você seja ajudado, amparado, uma coisa assim, né? E isso é que você tem que fazer. Amém? Amém. O rei, o Salomão, ele se tornou rei, ele não sabia o que fazer. E no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: portanto, dá-me a sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Né? No versículo 10 até o 12, diz assim: Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riqueza, ou morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu, né? Isso que vai glorificar a Deus, né? Darei você a sabedoria e a inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois, né? É isso que nós, como cristãos, nós precisamos. Nós precisamos ter um coração sábio e um coração compreensível, né? Nós precisamos ser assim. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos praticar o que nós lemos e fazer, né? Nós precisamos dessa experiência, né? Nós temos que expandir o nosso coração para fazer isso, né? Nós vamos à igreja, vamos orar para que a gente vá para a igreja para aprender, para ter sabedoria, né? Para ter conhecimento, né? Para ter uma vida que honre e que nossa vida ela glorifique ao Senhor, né? Não ficar só aqui dentro das quatro paredes, ou nós estamos reunidos aqui, está tudo bem, quando sair daqui. Meus irmãos, nós estamos aqui há 7, 8 anos juntos, já acredito, né? Nossos irmãos que chegaram ainda há pouco, né? Eu vou ser sincero, você não tem como, não tem o que inventar. Nós vivemos o que a gente pratica. Nós praticamos o que a gente estuda, melhor dizendo. A gente vai para um local, a gente, né? Não querendo se amostrar ou coisa parecida, mas as pessoas entendem que nós somos diferentes. A gente está reunido, né? A gente glorifica a Deus, né? A gente louva ao Senhor, a gente agradece ao Senhor, né? Não para se mostrar para ninguém ou para outra coisa, mas
para glorificar o nome do Senhor. Né? E a gente tem que viver assim até o último dia da nossa vida. Por mais que as intempéries venham, por mais que o problema venha, a gente tem que fazer isso. Amém? Amém. Quando nós lemos o livro de Provérbios, né, temos que lembrar também de 2 Timóteo 3,16. Não precisa ir lá. Diz assim, esse aqui acho que todo mundo já sabe. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Eu não posso todo provérbio, a minha vontade é colocar todo provérbio é inspirado por Deus, mas é a palavra de Deus, né? Toda a Escritura Sagrada, o provérbio está na Escritura Sagrada, né? Ela é útil para ensinar, para ensinar a verdade. E um outro Provérbios, agora em livro de Provérbios, em 4:23, diz assim, esse 4:23, o capítulo 4, versículo 23, se vocês puderem dar uma olhadinha rapidinho aí, né? E no versículo, capítulo 4, Provérbios 4, versículo 23. O 1 e o 7 a gente já viu. Eles dão um resumo do livro, tá? Diz assim, todo mundo chegou lá? Deixa eu olhar um pouco a bastante aqui. 4:23, né, pastor? Isso. Sobre tudo que deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda, irmão, seu coração, proteja seu coração, né? A nossa cultura atual, como ela é controlada de uma maneira que faz a gente sair dos princípios bíblicos, tenta fazer a gente sair contra os princípios, não é verdade? A gente vê tanta coisa errada, tanta coisa acontecendo debaixo, às vezes, do nosso nariz. Ai, Senhor, por que isso, Senhor? Né? Mas a gente tem que ter fé, a gente tem que ter firmeza também. Às vezes a gente vai falar, pode até ofender a pessoa, né? Se você é um médico, vejam bem, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Se você é médico, você vê, por exemplo, tira um raio-x de uma pessoa, você está com um câncer no pulmão. Aí você olha, você chega com um paciente, você tem que tomar esse remédio porque está assim. Aí o homem vai dizer, não, eu estou bem, não estou sentindo nada, eu estou forte. 1,90 m, olho azul, cabeludão, igual aquele que fez o Gol do Brasil. Bonitão, grandão. Estou bem, não vou morrer não. Daqui a semana você vai morrer, porque você está com câncer. Não. Aí você como médico, você vai fazer o quê? Você vai dar o remédio para ele? Ou vai mostrar as causas do que ele precisa para tomar remédio? Você como médico, você deve mostrar a causa. Olha, você está assim. Se você não fizer isso, você vai morrer. Né? Você não pode chegar e dizer, toma um remédio. Toma um mastruz. Não tem um remédio amargo que só. Né? Toma um mastruz porque é bom. Bom para quê? Né? Então a gente, como cristão, a gente tem que mostrar para essas pessoas também, né? Que a causa disso, isso vai ser assim, você não fizer isso, vai acontecer isso. Né? E é isso que a gente tem que fazer, né? E o mundo atual, ele procura o quê? Fazer o contrário. Não, deixa, vai, é assim mesmo. Fuma. Bebe. Não significa que todos que fumam, que bebem, que vai ter problema disso ou daquilo, né? Mas, por exemplo, você está num carro a 50 km por hora, você está andando 120, vai acontecer, claro que vai acontecer. Por isso que tem os limites, né? E a Bíblia procura nos dar esses ensinamentos através do livro de Provérbios. Né? Também. Né? E a gente tem que praticar, né? Encorajar a nossa família, nossos filhos, nossos netos. Né? O que são parábolas, o que são provérbios? Rapidinho aqui, o tempo está indo embora, porque você ainda tinha muita coisa para falar, mas vamos devagarinho aqui, não quero acabar tão rápido. Né? Parábolas, elas consistem em apresentar a verdade de forma esclarecedora para que alguém possa compreender o ensinamento por meio de ilustrações. Mais uma vez.
Parábolas, elas consistem em apresentar a verdade de forma esclarecedora, para que alguém possa compreender o ensinamento por meio de ilustrações. Jesus Cristo, ele era? Não. Ele é o mestre nisso, na verdade. Ele é o mestre. Né? E já um provérbio. O provérbio ele é uma forma concisa e direta de comunicar a verdade ou sabedoria de uma maneira mentalmente acessível. Não adianta querer falar muita coisa difícil, né? Inclusive de uma maneira tangível. Tangível vem do que? De tangente, né? Aí vem para a matemática, para o ponto da tangência da curva, não tinha o Ayrton Senna quando entendeu o ponto de tangência, não sei o que não. É uma maneira acessável. Era o ponto em que a curva estava ali, era de equilíbrio. Então, falando, o provérbio ele tenta acessar você de uma maneira mais acessível, né? E tanto de uma maneira impactante também, que você nunca mais esquece, né? E a gente precisa disso agora no século XXI, também, né? Por quê? Porque a gente precisa distinguir o falso do verdadeiro, né? E a palavra de Deus, através do Espírito Santo também, ela vai nos dando esse discernimento, verdade? Sabedoria. O que é sabedoria? É o uso e a aplicação correta do conhecimento, né? Você utiliza o que você aprendeu. Você tem o conhecimento, você tem a experiência e você vai ter a disciplina para tomar boas decisões. Lógico, com a ajuda do Espírito Santo. Uma pessoa comum, sem ter o Deus, ela vai tomar direções, vai tomar decisões corretas? Também vai. Mas vai ter uma época que ela vai falhar, que ela vai seguir o próprio coração. A gente viu ainda há pouco, guarde teu coração, porque dali vem a saída saída da vida, né? Então, né, você tendo discernimento de Espírito, a ajuda do Espírito Santo, usando a sua experiência, a sua disciplina e o que você aprendeu, você vai caminhando mais e mais no reino do Senhor, né? Você já viu, por exemplo, não adianta, né? Não tem o pessoal que dirige carro, é paper driver, né? Que só paper driver, que só dirige, nunca dirigiu o carro, mas tem a carteira, né? Tem a carteira, mas na hora de dirigir o carro é um sufoco. E olhe lá, fora o que você passa também, né? Você vai, por exemplo, nós somos brasileiros, não, pastora boliviana, mas também vai para o Brasil. Se a senhora chegar num avião, o comandante chega lá, olha, eu fui o que tirou nota 1000 no treinamento para pilotar esse avião. Mas essa é a primeira vez que eu vou pilotar. Você vai se sentir confortável? Não. Vai querer sair de lá o mais rápido possível, na verdade. Não adianta ter só teoria. Você precisa usar, e a teoria, a base vem aqui na igreja, na Bíblia, na palavra. Não, você tem que praticar, você tem que exercitar, você tem que obedecer, na verdade. Seguir a palavra do Senhor, né? Em Colossenses 4, do versículo 5 e 6, diz assim: andai com sabedoria para que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Amém. Né? E a gente fala, né? Jesus também falou em Apocalipse umas 7 vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. O Espírito em letra maiúscula, né? O Espírito Santo diz, né? Nós temos que ouvir e saber e usar a sabedoria, né? Ensinar através da disciplina e não através de punição, né? Nós aqui com cabelos grisalhos, né? Hoje tem cabelo também, né? Ainda tem um pouco os dois ainda, né? Mas a nossa sabedoria, né? A nossa experiência, mais o Espírito Santo, como a gente pode influenciar pessoas mais novas que estão perdidas aí pelo mundo, né? Casais que não têm esperança para o que estão vivendo, para o que estão fazendo, porque experiências más que aconteceram, né? Para isso a gente tem autoridade de falar, né? Nós temos o irmão que já sofreu derrame, tem irmãos que sofreram operações por vários tipos de problema. A minha esposa
acidente de carro, né? Na época ela ainda nem era cristã, eu já falei isso não sei quantas vezes, né? E eu dou graças a Deus para ela não ter falecido naquela época. Mas chega um dia que nosso corpo vai terminar aqui, mas a gente vai lá para cima, em nome de Jesus. Mas, né? Mas o que eu quero que é nossa experiência, que a gente tem autoridade de falar sobre isso, como Deus mudou a nossa vida, né? Como Deus pode mudar a sua vida também se você acreditar, né? Você tem que ter fé, verdade? Né? A gente tem que usar o que nós temos, a experiência, né? Não adianta eu não ter experiência numa coisa, por isso que eu falo, a gente tem que viver o que a gente estuda, a gente tem que viver o que a gente aprende aqui, né? Quantas vezes a gente vê no Instagram, quem gosta do Instagram, né? Quem gosta do Instagram, né? O Facebook, como tinha antigamente, né? Quase não vejo mais o Facebook. Então, aconselho a casais, conselheiro ou conselheiro de casais. A pessoa nem casada era. O que ela sabia? Teoria. Mas não tem prática, não tem experiência. Aconselhar criação de filhos. Nem filho tinha. Como é que vai dar? Tem autoridade para falar sobre isso? Só, né? Por isso, nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que aplicar o que nós aprendemos aqui. Amém? E na aula de hoje, no nosso estudo de hoje, que a gente se aprofunde ainda mais e mais no livro de Provérbios, porque ele vai ensinar muito, muito mais em nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Essa é a palavra que eu já dar para vocês. Glória a Deus. Amém.